Vamos então para a apresentação agora da Jennifer Guevara. Ela é pesquisadora associada do Programa de Educação do Centro de Implementação de Políticas Públicas para a Equidade e o Crescimento. Doutora em Educação pela Universidade de San Andrés. É docente na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais na Universidade Nacional San Martín e na Universidade de San Andrés. Por favor, Jennifer. Obrigado. Hola. Olá. Bueno, muy buenas tardes a Boa todos. tarde a todos. Al desafío que ya mencionó desafio Claudia que já de mencionou hablar Cláudia, en este de horario se falar agrega nesse que voy a horário, hablar se en agrega que eu vou falar em Me disculpo espanhol. de antemano Peço por desculpas eso. antecipadamente por Voy a isso. Eu vou intentar tentar hacerlo lo fazer más o mais despacio y lentamente modulado possível e de posible maneira para mais los que modulada. no se Para pusieron los vocês que não headphones. colocaram os headsets. Agradecer primeiro a la Queria Fundación agradecer primeiro a por la Fundação invitación y pelo es un placer convite e é compartir um el grande panel prazer también con compartilhar Claudia o painel com a y con Cláudia Fabio. e com o Fábio. Nos próximos minutos eu vou lhes contar a história de uma pesquisa que fizemos no ano passado, junto com a Fundação Maria Cecília. Que partiu de uma pergunta que era muito pertinente naquele momento no contexto brasileiro, que tinha a ver com como tinha a se ver desenha e como se em implementa como se uma base desenha, curricular como se para a primeira projeta infância. uma base curricular para a primeira Com essa pergunta infância. em mente, Com nós essa pusimos pergunta em mente, em marcha, nós começamos tentando a trabalhar, procurar tentando boas procurar práticas boas em práticas em matéria matéria curricular para a primeira infância, tentando pensar em que casos, quais os países, quais jurisdições podiam nos inspirar para pensar na base curricular no Brasil. E nós E quedamos em algum nós momento ficamos em algum momento com essa seleção de casos que nos permitiam, por um lado, tomar conta de uma diversidade de tradições curriculares, pensando em diferentes regiões, mas também em países que tivessem bons resultados ou programas de primeira infância que tivessem sido avaliados e em bases curriculares e fossem diferentes entre si no seu formato, sua extensão, suas extensões, como eu vou lhes explicar no momento. E assim nós ficamos com os casos da Argentina, Ontário, Canadá, que é o do meio que está lá, Holanda, Escócia, Singapura, Suécia e Chile. E uma vez que começamos a entrar nesses documentos, nós imprimimos, nós tínhamos numa mesinha e começamos a ler a fundo e a ressaltar. A primeira coisa que percebemos, bem rápido, foi que pensar numa base curricular e, portanto, analisar uma base curricular, projetar e implementar, não podia ocorrer por fora do contexto das políticas, as políticas orientadas para a primeira infância, a educação, saúde e as de proteção ao desenvolvimento social. E também não podíamos pensar por fora do contexto da oferta, ou seja, que tipos de oferta cada país tinha para a primeira infância, a que faixa etária apontava, quais territórios, qual a cobertura, quais formatos, quais eram os desafios de política que esses países estavam passando no momento de projetar e implementar essas bases. E uma das coisas que começamos a ver ali, entendendo essa questão que eu dizia que era uma base não podia se separar desse seu contexto, tinha a ver com essa ideia da intenção reguladora. Assim como as bases curriculares tinham lugares em contextos diferentes de política e de oferta, também tentavam fazer coisas distintas com essa oferta. E entendemos que uma base curricular é um documento que dá resposta a uma pergunta que tem a ver com o que queremos atingir com a educação infantil. Esses países forneciam respostas diferentes a essas perguntas, então temos países com uma intenção de política mais ligada ao setorial, que tinham a ver com bases curriculares pensadas exclusivamente para a educação infantil, mas não assim para outros tipos de ofertas guiadas para a primeira infância. Esses são os casos da Argentina, Chile, Singapura e Suécia, que são bastante diferentes entre si, porque essas bases setoriais exclusivamente orientadas para a educação infantil não possuem o mesmo efeito em países com alta cobertura, como a Suécia, praticamente universalizada da educação infantil, como em países como a Argentina ou Chile, com grandes disparidades na sua cobertura. E encontramos outros casos, esses três, nos quais vou focar mais na apresentação dessa primeira parte, com essas intenções mais abrangedoras ou questionadoras. O que isso quer dizer? Era sobre bases curriculares que apostavam em cobrir a oferta toda, seja incluída essa na educação infantil ou não,
e que inclusive tentavam começar a questionar ou amalgamar esse mapa de oferta da primeira infância. Isso tem a ver com um desafio específico que a primeira infância tem, e é que as questões que fazem a heterogeneidade e a fragmentação da oferta são centrais para pensar o currículo. A criança, a ensinança, o cuidado dos mais pequenos acontece primordialmente no território. É sobre práticas de criação, de cuidado compartilhados dos pais, como a Cláudia bem dizia, comunidades, educadores. É muito difícil separar as questões que se fazem a diversidade cultural do território, as faixas etárias, os formatos institucionais, as políticas e, portanto, as bases curriculares que apontam a primeira infância têm que lidar com esse desafio da heterogeneidade e a fragmentação e o fazem de jeitos muito diferentes. Eu vou lhes contar, vou focar em alguns pontos que resultaram especialmente interessantes e acho que podem ser inspiradores dos casos da Nova Zelândia, de Ontário e da Escócia. Por um lado, o caso da Nova Zelândia resultou inspirador para muitos na América Latina porque vai com um desafio que é o da diversidade cultural. Em Nova Zelândia está muito presente a questão da biculturalidade, a cultura, a maioria é reconhecida, Maori é reconhecida, muitos devem saber sobre a participação deles na política, também é o caso da primeira infância e a construção dessa base curricular da Nova Zelândia. Foi elaborada com o representante de cada uma das modalidades de criação, ensino e cuidado para a primeira infância, reconhecendo que se apontavam a abranger não somente a cultura dominante, mas também a cultura maori. Era necessário reconhecer que haviam formatos institucionais diferentes, os programas específicos para a cultura maori aponta para uma inversão nos programas desde o momento zero e levados adiante por anciões da comunidade que têm uma sabedoria ancestral e práticas de criação muito específicas. E que essas apontavam, essas tinham igual valor ou queriam ser reconhecidas nessa base, assim como as outras modalidades lideradas por docentes profissionais da educação infantil. Neste contexto, esta base abrangente tem o poder de regular e atender a todas as modalidades, não deixam ninguém por fora, elas reconhecem e os respeitam a sua diversidade, mas também permitem que essas diferenças se mantenham para dentro. E acho que nesse sentido, a Nova Zelândia é um caso que nos convida a pensar sobre o desafio da diversidade cultural, o design e a implementação de uma base para a primeira infância. Segundo caso, o do Ontário, Canadá. Esse aqui é um caso também bem interessante, e aquele desafio que eu acho que fica destacado e que dá resposta a essa base curricular de um jeito muito interessante é o desafio de profissionais adultos encarregados das instituições e formatos institucionais para a primeira infância, com trajetos de formação e perfis muito diversos. Nesse sentido, você tem algo que tem a base de Ontário, Canadá, desenvolvida por um painel de experts, e apontando a coesão do mapa da primeira infância é a elaboração do que eles chamaram de um contínuo desenvolvimento, que não é nada mais do que uma matriz que inclui para as diferentes etapas do desenvolvimento uma série de saberes, habilidades, disposições, conhecimentos, práticas e inclusive sugestões de interação para os adultos. Elaboradas numa linguagem muito clara, muito compreensiva para famílias, para educadores, para pessoas adultas encarregadas de espaços sem muita formação específica e que tem o poder de se posicionar como um instrumento de trabalho. Essa base curricular, a de Ontário, permite que alguém com adulto possa, em seguida, se cobrir nesse conteúdo, pode utilizar no seu conteúdo, no seu trabalho e pode criar uma linguagem compartilhada para famílias, educadores e todos os profissionais com uma base científica por trás. Por esse grupo de experts que a criou, são perfis bastante reconhecidos, especializados e com uma forte orientação para o que é desenvolvimento infantil. Esse contínuo de desenvolvimento tem esse potencial, que é uma base que aponta a que todos possam compreender e, portanto, possam implementar.
E o terceiro caso, que é o da Escócia, um caso também bem interessante. Talvez o desafio aí que a base tentou afrontar e que eu acho que, pelo menos no curricular, resolve de um jeito bem interessante, é o desafio da desigualdade na qualidade da oferta. Ali também é a heterogeneidade e a fragmentação que predomina na primeira infância. E essa base o que tenta, de certo jeito, é se inserir num processo de políticas muito maiores. A base é um instrumento a mais de uma política mais ampla, que inclui questões ligadas à saúde, educação e desenvolvimento social. Um instrumento da base é uma parte dessa política e estabelece objetivos a curto, médio e longo prazo, que permitem monitorar o avanço até essa igualdade maior, essa coesão no mapa da oferta. E, além disso, estabelecem uma boa quantidade bem definida de indicadores que permitem medir em que medida essa base está cumprindo seus objetivos, com essa intenção que se propôs. O caso da Escócia, nesse sentido, nos ilumina sobre como pensar uma base que tenha uma projeção e que possa logo ser medida, tomada para uma política maior de primeira infância. Mas além disso tem um ponto central onde eu não queria deixar de reparar aqui, e é que outra questão que se fez muito clara no nosso trabalho é que a construção de uma base curricular não acaba no documento, não acaba no momento de finalizar a escritura. De fato, uma base curricular não termina na própria base, mas no local com os profissionais que vão fazer o uso. E nesse sentido tem uma série de desafios não menores ligados à implementação, que eu gostaria de me referir nos últimos minutos da apresentação. Agora eu vou voltar sobre esse ponto. O processo não termina com a base, o processo continua com a implementação e, de fato, poderíamos dizer que seu sucesso ou seu fracasso pode ser avaliado no momento da implementação. E tem 2 países dos quais trabalhamos na pesquisa que conseguimos observar em maior profundidade para ver o que ocorria quando essas bases começavam a ser implementadas, o que faziam, que apoios na política estavam se pensando para apoiar a implementação dessa base. Bom, lá do caso do Ontário, como eu falava faz um pouco tempo, esse contínuo de desenvolvimento, essa matriz de conhecimento, exposição empática e propostas de interação escritas numa linguagem clara e com a base científica, tem um potencial de implementação e, claramente, a implementação esteve orientada a criar uma linguagem um só, ou seja, todos, pais de família, profissionais, educadores, adultos, responsáveis pelos diferentes espaços. E é bem interessante, no caso de Ontário, que esses adultos se definam de uma maneira ampla. A base aponta tanto ao educador encarregado do grupo de jovens, como aos outros profissionais e adultos que estão numa instituição de primeira infância, ou que estão em outras modalidades de atenção, por exemplo, em programas de acompanhamento familiar. A base não faz diferença, segundo esses espaços, porque entendem e tem algo disso aqui comum que o contínuo de desenvolvimento pode fornecer. E tem outro ponto-chave aqui, e que ao mesmo tempo fornecer essa questão comum, que é o contínuo de desenvolvimento, não desestima a apropriação que fazer em cada contexto da base. Quando você lê um documento que está associado ao processo de implementação da base em Ontário, pode-se ver como existiu um processo de sensibilização e aproximação aos profissionais e aos adultos encarregados de espaços de primeira infância, para colaborar na implementação, para elaborar documentos de apoio que podem levar adiante a implementação. No caso, tem documentos orientados a como levar adiante a relação com a família, como levar adiante a relação com a comunidade. E, por sua vez, tem documentos para a família sobre como interpretar e colaborar com os profissionais encarregados para a implementação da base. Tem uma série de documentos e recursos orientados ao apoio, à implementação, que eu acho que não são menores para pensar esse processo que a base está construída.
E essa questão central de criar uma linguagem comum, acho que também tem umas implicações sobre consenso, que é uma questão que também se vê no caso do Chile. Consenso ao redor da promessa que a base traz, de mudança, possibilidade de melhora, não é pouco, para que nas diferentes regiões e os diferentes formatos institucionais se possa efetivamente apropriar. E com respeito ao caso do Chile, foi ainda mais interessante porque tivemos a oportunidade de viajar até lá e conversar com os educadores que tinham liderado o processo de construção da base, também aqueles que tinham resistido naquele momento e aqueles educadores que tinham recebido a base. E ali tinha uns 3 ou 4 coisas que eu gostaria de apontar, porque eu acho que poderiam inspirar o processo do Brasil. Por um lado, parecia fortemente essa questão mística. E que isso da questão mística? A base curricular no Chile trazia uma promessa de melhora, a promessa de uma mudança de paradigma no nível da educação infantil. Foi a promessa de um consenso ao redor do que ia acontecer. E essa mística, essa sorte de ideia que todos tinham como evangelizar a base, não foi pouco, porque permitiu construir uma sorte de todos estamos indo para o mesmo lugar, liderado por uma liderança muito forte, desde dentro do Ministério da Educação, mas também convocando os educadores profissionais, famílias e universidades que participaram desse processo de construção e também de implementação, e que criaram essa sorte de ideia de dizer que a base vai começar a dar adiante um pulo qualitativo na qualidade da nossa educação infantil. Essa pluma de energia, essa confiança potencial desse instrumento, eu acho que parecia ter sido uma chave para que esse processo tivesse êxito. E como eu dizia também, uma liderança de dentro, uma liderança com educadoras muito legítimas no campo, com universidades que se comprometeram e somaram o processo e tinham realmente experiências piloto e capacitação. A base curricular do Chile teve um processo de implementação de 5 anos. Tiveram 5 anos projetados, pensados e predefinidos, e passos a serem dados para a implementação efetiva da base. Primeiro veio o processo piloto, onde se tomaram instituições de educação infantil das diferentes regiões do Chile. Foi levado o instrumento aos educadores e se viu como eles usavam e dificuldade eram encontradas nesse processo. Quais eram as questões que geravam mais resistência, que orientações pedagógicas não eram tão favoráveis ou não permitiam a implementação em certos contextos. E logo com esse piloto, se elaboraram algumas recomendações ou questões a terem em mente no documento final. Uma vez tendo feito esse processo piloto, começaram a elaborar uma série de grandes capacitações e sensibilizações nas diferentes regiões, lideradas por esses educadores e pelas universidades, e finalmente se continuaram a desenvolver ao longo de 2 ou 3 anos uma série de documentos curriculares de apoio, de orientações e de sugestões pedagógicas, e de recursos didáticos que se enviaram às instituições que permitiam construir, como eu dizia, essa montagem de apoios para a implementação. Essa obra de apoios. Que tem a ver entre si esses processos. Acho que a setinha tá. Eu vou lhes falando enquanto eu volto à apresentação. Que tem a ver esses processos, que tem em comum esses casos de desafios para o projeto de implementação. E além do que se posicionem, e além do que essas decisões sejam tomadas a respeito, que intenções políticas tenham, que desafios se proponham a superar, que questões contextuais estejam associadas, todos esses processos partem da ideia que criar, ensinar e cuidar são uma coisa indivisível. E além dos contextos de política, os formatos de instituição, quão fragmentados ou heterogêneos sejam os mapas, não é possível pensar numa política de primeira infância e muito menos uma base curricular se não temos em mente que essas 3 coisas não se podem separar. Então a base curricular deve apontar para essa ideia que
a criação, o ensino e cuidado são responsabilidades compartilhadas entre educadores, comunidades, estados, famílias. Também é uma instância que tem que permitir favorecer esses diferentes tipos de práticas, atendendo os contextos, a diversidade cultural, tentando superar a desigualdade, favorecendo processos que possam ser implementados em diferentes regiões e diferentes territórios. E, finalmente, só para finalizar, como eu dizia, por um lado está essa questão da unidade entre criação, ensino e cuidado, os desafios contextuais associados ao projeto da implementação. E esses processos de apoios às políticas que eu não acho que sejam pequenas e que ficaram muito importantes na pesquisa, que além de que a base seja setorial, que seja abrangente, que seja coesiva, e qual seja a sua intenção política, nenhuma delas é totalmente... não tem êxito por completo se não existir um processo previsto de muito apoio à implementação, se não houver um consenso construído ao redor dessa base, se não seja uma base científica que a apoie e suporte, e se não houver um processo de sensibilização e habilitação dos educadores, das famílias e a comunidade. E para isso, as ações estabelecidas desde aqueles ministérios, onde seja que as bases surjam ou estejam sendo projetadas, implementadas, é chave. E com isso eu termino, podemos continuar conversando nas perguntas. Obrigado.